Nesta série especial sobre a comunidade, hoje nós vamos dedicar um programa sobre a Palavra de Deus. O Papa Francisco afirmou numa homilia este ano que o anúncio da palavra deve tornar-se a principal urgência da comunidade eclesial, tal como foi para Jesus. Aprendamos com Jesus a colocar a palavra no centro, a alargar as fronteiras, abrir-nos às pessoas, gerar experiências de encontro com o Senhor. E para refletir conosco sobre este tema que é fundamental, eu recebo o Padre Júnior Vasconcelos do Amaral, é doutor em Teologia, professor no Instituto de Filosofia e Teologia da PUC Minas, vigário episcopal para a região episcopal Nossa Senhora da Esperança, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, e está iniciando seu ministério como pároco da paróquia Coração Eucarístico de Jesus. Padre Júnior, uma alegria tê-lo aqui no Igreja Sinodal, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcos Túlios, e a todos que nos assistem. Padre, eu quero começar esse papo aqui, essa conversa, sei que é um tema que é muito caro, disciplinas que também você leciona na formação. Qual que é a importância da Palavra de Deus na vida da comunidade? Já que o nosso tema hoje é Comunidade e Palavra de Deus, qual que é a importância? Primeiro nós temos que nos reportar a Jesus e os com Jesus. Ele era a palavra no meio daquela comunidade que o seguia, dos discípulos e discípulas. Então a palavra de Deus no meio da comunidade, a centralidade da palavra significa que ele nos diz, e se nos diz, diz os seus ensinamentos, os mandamentos da lei de Deus. Então é a palavra que nos ensina, que nos forma e que nos envia em missão, nos faz viver a comunhão e o amor. É aquilo que o amor nos deseja que façamos, né? Fazer o bem. Então a palavra de Deus ela é performática nesse sentido, no desejo de que nós sejamos cumpridores da vontade de Deus. Uhum. É bonito a gente olhar, né, para essa dimensão, voltar na Escritura e perceber a presença de Jesus no meio da comunidade. E eu penso que cada um de nós hoje também devemos fazer essa experiência dos discípulos de sentir-se com Jesus, né? Ele não está aqui em corpo entre nós, mas está sacramentalmente, está na palavra, mas a comunidade que acolhe essa presença de Jesus em seu meio. Exatamente. Então, a palavra que é proclamada na igreja todos os dias e no dia do Senhor, no domingo, é a palavra viva, esta palavra que é a presença mesma do Senhor, como na Eucaristia, no povo de Deus, no ministro que preside a Eucaristia. Então, tem a mesma força lá da história terrena de Jesus com aqueles que o seguiam, que formaram as pequenas e primeiras comunidades de fé. Pensando nisso, né, na formar comunidade, quais que são os principais ensinamentos da Palavra de Deus para a vida em comunidade, né? A gente tem procurado aqui refletir numa série de programas sobre a vivência em comunidade como esse núcleo especial para a vivência da fé, que a Palavra de Deus nos ajuda a viver, né, enquanto comunidade. O apóstolo Paulo nos fala na 1 Coríntios 13 que essencialmente a caridade, o amor. Então a palavra ela nos convida a viver o amor e tudo aquilo que exige o amor em nós, porque o amor não é só um sentimento, mas é uma decisão de vida. Então a palavra ela nos chama a viver o amor, a não apenas pregar o amor com as palavras, mas vivenciá-lo no cotidiano, na formação das nossas comunidades, na fraternidade. Uhum. E viver o amor hoje, especialmente num tempo em que a gente tá assim, um tempo fragmentado, em que as relações às vezes são tão superficiais, viver o amor é um grande desafio, né? Sim, porque o amor é frágil, mas ao mesmo tempo é forte. O amor, ele resiste como aquela pequena flor em meio ao asfalto ali, ao lado, né? A gente passa de carro e vê aquelas flores assim no meio-fio, elas estão ali resistindo às intempéries, ao tempo e aos carros que passam. Então as dificuldades não podem nos sucumbir. Então somos aquelas pequenas flores que enfeitam as ruas. Então o amor é assim, ele
resiste ao tempo e às dificuldades do tempo. Olha aí que bonita analogia para a gente pensar nessa resistência do amor. E me conecta muito pensar nisso com o ensinamento do próprio Jesus, né? Lá na última ceia, no lava-pés, ele deixa esse mandamento do amor como um sinal, como uma identificação para os seus discípulos, né? Veja como eles se amam. Amai-vos uns aos outros. Então é esse elo realmente para nos conectar a todos enquanto comunidade. Exatamente, porque o amor fundamenta a nossa fé. Diz um teólogo, Hans von Balthasar, que o amor é digno de fé. Então, se nós não tivermos amor, somos como um símbolo que não tem sonoridade. O amor nos faz viver internamente nele e ele se expressa nas nossas atitudes, atitudes de responsabilidade, de cuidado e também na nossa liberdade de amar os outros e às vezes não sendo amado. Então o amor, ele é resistente. Agora, assim, pensando numa perspectiva sinodal, né, que é sempre a chave também que a gente procura trazer aqui para o programa, que é a Igreja Sinodal, qual espaço ocupa a escuta da palavra de Deus nos processos de decisão, né? Muitas vezes nós pensamos assim, o caminhar juntos, o decidir juntos, o discernir juntos. Qual o espaço da palavra de Deus nesses processos? Após o sínodo da palavra, há alguns anos, 2008, né? 2008, a igreja ela vem animando todas as pastorais, a vida e a missão a partir e à luz da palavra. É a palavra que deve nos orientar, nos fortalecer, nos animar no caminho da igreja, no caminho sinodal, porque a sinodalidade é a expressão da igreja, todos juntos com Jesus no caminho rumo ao reino definitivo. Uhum. E como é que espaço, né, também, como é que nós podemos deixar que o Espírito Santo nos ajude neste contato com a palavra de Deus de forma concreta, para que não seja apenas uma proclamação vazia ou talvez uma proclamação formal, né, da palavra. Me parece que às vezes coloca-se como uma obrigação, tem que ler a palavra, tem que proclamar, mas não há um contato mais íntimo, mais direto com a palavra, e se torna apenas uma formalidade. O Papa Bento XVI nos fala sobre a leitura plena das Escrituras que passa pela hermenêutica, a interpretação dada e fornecida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo age na igreja e nós, ao orarmos e ao pedirmos a Ele, Ele vem em nosso socorro, nos orientando, Ele é aquele que nos fortalece, então Ele também nos orienta a fazermos leituras que sejam adequadas e não fundamentalistas. A leitura plena das Escrituras é perceber o sentido que ela nos chama a viver, aquilo que espiritualmente e moralmente ela nos convida a vivermos no mundo, na sociedade, dentro da igreja e fora dela. Uhum. Agora, trazendo aqui um pouquinho também assim, para esse nosso tempo, né, marcado pela presença digital, em que todo mundo produz conteúdo, nós também percebemos que, nós não, vou dizer eu, né, eu percebo muitas vezes que há uma apropriação fundamentalista e literal da palavra de Deus. Nós vemos um número grande de pregadores, mas que às vezes não tem essa hermenêutica e acredito que também não seja fruto desse discernimento no espírito, né? Como é que nós podemos lidar com essa realidade que acho que até dificulta esse processo de assimilação da palavra de Deus na vida da comunidade? Então, como eu estou aqui com a palavra na mão, também nós estamos sempre com a palavra na mão, hoje digital. Tudo que é extremismo na leitura bíblica, a gente já pode perceber pelo termômetro da nossa razoabilidade da fé, que não condiz com a palavra de Deus. Tudo que é exagerado ao extremo e que destoa a humanização, aquilo que Jesus deseja nos processos humanos, então isso não é de fato palavra de Deus, é interpretação errônea humana. Então nós temos que ter esse bom senso
também nas leituras, não lermos simplesmente aguerridos, tentando combater o outro. Então tudo isso tem que passar pelo nosso bom senso na leitura bíblica. Uhum. Olha, e nós estamos hoje conversando aqui no Igreja Sinodal sobre comunidade e palavra de Deus, pensando nessa dimensão que é fundamental, é estruturante para as nossas comunidades, que é esse contato com a palavra, o verbo que se fez carne. E eu recebo aqui o Padre Júnior Vasconcelos do Amaral. Ele é doutor em teologia, professor da PUC Minas, trabalha com disciplinas sobre a Sagrada Escritura no curso de teologia. E quanto aprendizado que a gente está tendo aqui para pensar esta nossa relação com a palavra. E este programa se insere no contexto da nossa série especial sobre a comunidade. E aí eu convido você que está nos acompanhando, que quer rever algum dos nossos programas, as temporadas anteriores também, e entrar neste caminho de reflexão por uma igreja cada vez mais sinodal, acesse o nosso canal no YouTube. Basta você procurar @Igreja Sinodal, todos os programas estão lá. Então eu convido você a assistir, rever e, claro, compartilhar com as pessoas da sua comunidade, para que todos também possam ter essa oportunidade de aprendizado. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua esse papo sobre comunidade e palavra de Deus. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. É uma alegria muito grande contar com a sua participação neste espaço de reflexão, de aprofundamento, hoje sobre comunidade e palavra de Deus. Eu estou conversando aqui, recebendo aqui no estúdio o Padre Júnior Vasconcelos do Amaral, com muita satisfação. E, Padre Júnior, quero retomar aqui a nossa conversa, nós estávamos falando sobre esse tempo em que todo mundo tem a palavra de Deus, seja ela física, o livro, seja no digital, no seu celular, em que todos nós nos apropriamos e pregamos esta palavra. Mas, penso que um aspecto importante, esse programa também contribui para isso, é a formação. A gente ainda tem, às vezes, uma mentalidade de que formar, estudar, saber a palavra de Deus é só coisa para ministro ordenado, para padre, para freira, e que não pensa como uma formação para todo o povo de Deus. Como é que nós podemos olhar esse contato com a palavra também nessa dimensão formativa do povo de Deus? Muitas das nossas comunidades ofertam círculos bíblicos, encontros, formação com a palavra e sobre a palavra. Então é importante que o cristão católico e os cristãos de uma maneira geral procurem esses grupos de reflexão, porque eles são fonte também de uma leitura em comunidade. É importante ler a palavra de Deus em comunidade, uma vez que também a palavra de Deus foi escrita em núcleos, escolas teológicas do passado, onde lá aquele efeito como Jesus de Nazaré, uma pessoa, produziu neles um efeito, uma paixão, um enamoramento, e se nós lermos a palavra na comunidade, nós vamos ganhando também esses mesmos recursos que aquelas comunidades de fé tinham, essas virtudes, para que a gente então leia em comunidade. Ler a palavra em comunidade é a chave de leitura. Olha que é fundamental para nós hoje pensar nesse programa, e eu acho que especialmente o Novo Testamento, ali a experiência com Jesus. Nos evangelhos a gente percebe isso muito, a vivência da comunidade, depois também nas cartas pastorais, nas cartas de Paulo, esse direcionamento, essa guia para a boa vivência em comunidade, e faz toda a diferença realmente ler em comunidade. Como é que essas práticas de estudo, de leitura, podem fortalecer os laços entre os membros de uma comunidade? Então, eu tenho uma longa experiência desde a paróquia São Judas Tadeu em Ibirité, onde trabalhei com círculos bíblicos e grupos de reflexão, e ainda lá existem esses grupos. Em outras paróquias também, eu percebo que as pessoas vão se tornando amigas, e para além
de uma leitura formal, assim, você do meu lado lendo, nós vamos à casa um do outro, vamos trabalhando os textos e nas novenas percebemos que aquele trecho da Escritura está ali orientando a nossa novena, animando a nossa novena. Então, toda a vivência pastoral, também devocional, celebrativa, na Eucaristia, em todos os lugares e segmentos da igreja, há a palavra de Deus. Desde uma bênção que a gente vai fazer em uma casa, tem ali um trecho bíblico que anima a bênção de um automóvel, de um animal, de uma pessoa. Então a palavra de Deus se torna sacramento e faz os sacramentais existirem na igreja. Uhum. O senhor citou essa experiência que é tão frutuosa nas nossas comunidades, que são círculos bíblicos, né? Que outras iniciativas as nossas comunidades podem ter, desenvolver para renovar essa experiência, esse contato com a palavra de Deus, especialmente agora nós ainda estamos numa retomada bem recente após os distanciamentos físicos provocados pela pandemia, né? Passamos um tempo muito afastados, praticamente fazendo tudo no ambiente digital, inclusive os círculos bíblicos, né? Que outras experiências também que o senhor percebe a partir da sua prática pastoral que são importantes? Nós temos na nossa arquidiocese cursos de teologia para leigos, para leigas. Temos também a teologia, o curso de teologia, e de lá saem muitos agentes de pastoral que são teólogos e teólogas capacitados para orientar o povo também nesta leitura bíblica. Eu acredito que as nossas comunidades de fé podem, inclusive, abrir cursos. É sempre muito claro, se a gente começa um curso, começam muitas pessoas, terminam poucas, mas fiéis àquela leitura da palavra. Na paróquia onde eu estou deixando, Guadalupe, nós temos lá um grupo de 30 pessoas que toda terça-feira se reúne para estudar a palavra, orientado por um professor amigo nosso. Então, eles se sentem assim, embebidos desta palavra, porque aí eles saem dali também como outros animadores da palavra. Isso é fundamental. Uhum. A pessoa aquece o coração e dali ela passa também a aquecer o coração do outro, né? Essa experiência testemunhal ela é muito importante. E veja, esse ponto que o Padre Júnior traz para nós sobre os cursos, as escolas de teologia, né, os espaços formativos, você pode encontrar aí perto de você também. Ele trouxe aqui um exemplo da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas você pode procurar na paróquia perto da sua casa, pedir indicação, saber se aí oferece algum curso para você também se formar, se apropriar desta palavra. Pensando aqui numa dica prática, Padre Júnior, para quem está nos acompanhando e que se despertou para o interesse também de ler, de refletir, de partilhar esta palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus ela tem uma gama bastante grande de livros, de perspectivas, de vivências comunitárias. É ideal assim começar lá do livro do Gênesis e ir para o Apocalipse, ou tem algum caminho que é mais favorável para quem está iniciando o contato com a palavra? Sempre me perguntam isso, Marcos Tullius. Eu digo assim, nós temos recursos muitos e variados, online e também físicos. Nas livrarias católicas, por exemplo, você pode pedir lá um ABC da Bíblia, uma introdução simples, um livreto que vai orientá-lo no passo a passo. Mas ler a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse é sem dúvida fundamental. Esse contato com a palavra, a leitura atenta, diuturna, todos os dias, vai fazendo com que a gente se familiarize com a palavra e ela torne parte da nossa vida, nos animando, nos fortalecendo. Claro que não simplesmente abrir a palavra, sorteando um versículo, às aleatório, vezes, né? Aleatório, às vezes não será um versículo que te animará, pelo contrário, deixará você um pouco triste. Mas é pedir ao Espírito, na oração, que o oriente, que o ajude, e se você tiver dúvida,
procurar também sites confiáveis que você pode ali tirar dúvidas, sites que sejam confiáveis, repito. E talvez também procurar ali, se leu, se restou alguma dúvida, procurar o ministro ordenado, um religioso, uma religiosa na sua paróquia, né? Algum leigo que tenha uma boa formação, que certamente poderá ajudar também nesse processo de instrução, né? Isso é fundamental. Nós sempre temos alguém que sabe mais um pouco que a gente, como diz os universitários, né? Então, essa orientação é fundamental para que a gente não também caia no fundamentalismo bíblico, que é um grande perigo. E agora, se uma experiência pessoal para o Padre Júnior, como é que é o seu contato, a sua experiência com a Palavra de Deus? Então, na liturgia diária da igreja, eu procuro ler todos os dias a palavra que do dia, o site da CNBB nos fornece, né? A liturgia diária, mas também os livretos que nós temos, das editoras variadas. Então, esse contato com a liturgia diária é fundamental. Mas, para além disso, o contato do estudo e na preparação das aulas, que aqui a gente faz uma leitura mais crítica, uma leitura mais fundamentada na exegese e na teologia bíblica, em vista da hermenêutica e daquilo que o texto quer de nós, o que o texto nos diz. Ele é como um espelho, né? Nós olhamos aqui, o texto nos guia, nos orienta, mostra a nossa vida, nos julga também, mas nos anima para amarmos mais, para perdoar um pouco mais, não apenas 70 vezes 7 vezes, mas 70 vezes 7, infinitamente. Olha aí que maravilha de experiência, de contato neste programa de hoje, a comunidade e a Palavra de Deus. Muitos caminhos e pistas para você aumentar a sua intimidade e o contato com a Palavra de Deus, né, nessa perspectiva de uma igreja cada vez mais sinodal. Quero agradecer ao Padre Júnior Vasconcelos do Amaral por participar e partilhar conosco a sua experiência aqui nesse programa. Muito obrigado, Padre Júnior. Eu agradeço a todos. Obrigado. E olha, no domingo da Palavra de Deus, em 2022, o Papa Francisco afirmou o seguinte: apaixonemo-nos pela Sagrada Escritura, deixemo-nos interpelar profundamente pela palavra que desvenda a novidade de Deus e leva-nos a amar incansavelmente os outros. Voltemos a colocar a Palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da igreja. Vamos ouvi-la, rezá-la e colocá-la em prática. Obrigado a você por participar, por compartilhar conosco este programa. Vamos amar mais, assim como o Padre Júnior falou, assim como nós ouvimos agora nesse pensamento do Papa Francisco. Eu espero você na próxima semana para continuarmos o nosso itinerário de reflexão para uma igreja cada vez mais sinodal. Até lá!